Salve, salve, professores maravilhosos desse Brasil! Eu sou a professora Jordana Mello e se você, como eu, trabalha com educação infantil, seja educador físico ou pedagogo, então esse vídeo é para você. Hoje nós vamos aqui trabalhar com as crianças, estimular as suas capacidades motoras básicas, principalmente as capacidades manipulativas. Nós sabemos que dos 2 aos 7 anos, a fase da criança motora é a fase motora fundamental. Então, ali que começam os primeiros momentos de estabilização, locomoção e manipulação. Obviamente, essas capacidades, elas têm assim, características de acordo com a idade, com o ciclo maturacional da criança. Isso é fato. O desenvolvimento dos padrões amadurecidos da criança, apesar de ter relação com a idade, não é dependente exclusivo dela. Como assim? Uma criança de 5 anos tem uma característica motora, mas se eu privá-la de estímulos motores, talvez ela não desenvolva como deveria. Ao mesmo tempo que se uma criança de 5 anos, está na sua fase motora X, se eu estimular essa criança, talvez ela se desenvolva até mais do que a sua idade. O exemplo que nós temos clássico aí é o exemplo do Tarzan. Vamos supor que fosse uma história real e se realmente isso tivesse acontecido. Imagina uma criança sendo criada na selva. As capacidades motoras dela iam ser muito maiores do que uma criança que nasceu na cidade, porque ele sobe em árvores, ele balança no cipó. Entenderam a diferença? Então, a idade sim é importante, mas o estímulo ou a privação desse estímulo também vão influenciar muito. Outro filme clássico aqui, e eu sempre menciono desenhos de animação e filmes porque eu gosto muito e as mensagens que eles trazem são maravilhosas. Que, inclusive, esse filme que eu vou falar agora, que é o Wall-E. Eu, quando era PEB 1, sim, já fui professora de sala antes de ser educadora física e sempre na educação infantil. Por isso que eu sempre faço a relação dos dois. Então, quando eu trabalhei, eu fiz um projeto de reciclagem sobre esse filme. E no filme mostra muito bem isso, porque eles estão numa nave e há muito tempo ali rodeado de tecnologia, e eles, inclusive, praticamente desaprenderam a andar. Então, o que eu digo, como nós aqui, educadores, seja educadores físicos ou pedagogos, somos importantes na vida dessas crianças. Porque se elas não têm o estímulo em casa, por qualquer fator que seja, não estou aqui para julgar isso, cabe a nós, na escola, proporcionar esses estímulos. E no caso das capacidades manipulativas, e aí que inclui aquelas óculo manual, nada melhor do que os esportes, para a gente trabalhar isso. Nossa, professora, mas como assim? A gente vai trabalhar esporte com criança? Não é isso que eu estou falando. Nós vamos utilizar de pontos que os esportes trazem para fazer essas atividades que eu vou mostrar para vocês agora, que seria o arremesso e o chute. Características dos 4 principais esportes, que seria principais que eu digo no sentido de mais populares, principalmente no nosso país. Futebol, vôlei, basquete e handebol, que é o que é mais visto assim e até mais fácil de ser trabalhado. Então, essas características de arremessar e de chutar são características desses esportes. E aí nós vamos trazer isso, obviamente, de forma lúdica. Não vamos colocar regras, o jeito de jogar, empunhadura, nada disso. Vocês vão ver que é algo muito simples. Ai, professora, mas eu não tenho rede na minha escola, não tem cesta, não tem material. Ai, o que eu faço? E agora? Calma, não priemos cânico. Nós vamos fazer tudo utilizando recursos que vocês têm aí, recursos que são fáceis de conseguir, a gente pode adaptar e isso não ser um empecilho para a gente aplicar essas atividades. E antes de começarmos aí a parte prática, propriamente dita, dessa aula, porque aqui eu estou sugerindo uma aula para quando a gente voltar desse período aí de confinamento, porque as crianças vão voltar com a corda toda e a gente tem que estar ali munido com muitas coisas
para suprir aí esse tempo que eles ficaram em casa, para estimular cada vez mais os nossos alunos. Então, antes de começarmos a parte prática, vamos dizer assim, do arremessar, do jogar, do chutar, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão colocar sobre a mesa, no chão, enfim, vocês vão trazer, né, preparar esse material, trazer figuras de esportes variados. Não só os 4 que eu mencionei, mas outros tantos que existem: natação, judô, esgrima, atletismo, que mais? Hipismo. Nossa, tem uma infinidade aí de esportes que às vezes a gente até se perde, né? Quando chega às Olimpíadas, você fala, nossa, esse aí praticamente eu nunca tinha visto. Mas você vai trazer essas figuras, vai colocar na roda, sobre a mesa, e aí começa o nosso momento de sondagem. A gente vai expor aquilo e vai perguntar para as crianças se eles sabem o que é aquilo. E aí é o momento deles falarem, deles se expressarem, trazer o conhecimento que eles já têm, e aí nós vamos ouvir, e vai caber a nós aí fazer o direcionamento. Não existe aí um roteiro de perguntas que eu tenho que fazer, não, porque tudo vai depender do que o aluno vai trazer para nós. Então, conforme ele vai falando, a gente vai fazendo devolutiva, vai fazendo outras perguntas, incentivando eles a falarem, a dizerem o que sabem, a compartilhar o seu conhecimento. Esse seria o primeiro momento, e aí nós vamos partir para a parte prática mesmo, no caso, da parte da atividade. Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo direcionado a vocês, professores, mas nessa parte prática aqui, vocês também podem sugerir aos seus alunos nesse momento de aulas online. Talvez não tudo que eu montei, mas alguma parte, por exemplo, das caixas, que é mais fácil, de usar as garrafinhas para o gol, enfim. Isso aí vocês podem sugerir também. Então aqui fica um vídeo 2 em 1, um vídeo para a gente se preparar para quando as atividades de aula voltarem, né, para as escolas, e também aqui uma sugestão para vocês passarem aos pais para que eles possam fazer em casa. Então vamos lá, a parte prática. Nós vamos começar então utilizando esses arcos aqui, ó. O que eu fiz? Aqui eu utilizei lã, que era o que eu tinha aqui no momento, mas dá para fazer passar aqui um barbante, pode ser um fio de nylon, pode ser arame, né? O que vocês tiverem de mais fácil acesso. E aí os arcos, se não tiver o arco, né, de plástico como os meus, vocês podem pegar uma caixa de papelão, abrir essa caixa, desenhar o arco, recortar e colocar. Se tem uma outra opção também, dá para fazer com arame, só que o arame é muito fininho, e aí para ficar mais visível, vocês peguem um pedaço de TNT e enrola, né, ao redor do arame, porque aí ele fica mais visível para as crianças fazerem os arremessos. Então aqui as crianças vão arremessar as bolas através do arco. Aqui eu coloquei 2, mas nada impede que vocês possam colocar mais e em alturas diferentes uma das outras. Vocês podem ver que aqui tem algumas coisas que eu montei, o espaço está pequenininho, mas só por uma questão da filmagem mesmo. Lembrando que quando for realizar isso, espalha bem no espaço que vocês têm, seja pátio, ou às vezes dentro da sala de aula, o local onde vocês vão trabalhar mesmo, vocês vão deixar bem espalhados para eles, além de manipular, para eles se locomoverem bastante de um para o outro, tá? Então lembra disso na hora de fazer, de espalhar bastante, deixar um longe do outro. E aqui então nós temos as nossas cestas, como eu fiz. Aqui, ó, eu coloquei na parede e prendi com fita adesiva. E uma outra opção, se de repente não tiver a fita, ou não tiver aonde prender, ou não pode prender na parede, dá para fazer assim também na cadeira. Olha, eu vou virar a cadeira aqui, ó, para vocês verem. Eu prendi aqui, tá, ó, fiz 2 furinhos na caixa e prendi com 2 arames. E aí vocês podem fazer isso como eu disse, do arco, pode fazer
2 ou mais, ou também na parede, um na cadeira, um mais alto, sempre várias opções para estimular aí realmente essa questão do lançar e do grau de dificuldade, né, que a criança vai ter com relação a um ou ao outro. Estamos trabalhando vários elementos dentro de uma brincadeira aparentemente simples, porque o que acontece, às vezes quem está de fora, aquele professor ó, só tá sentado e jogando a bola, não é mais ou menos isso que acontece? Não, mas a gente sabe que existe sim um objetivo para cada coisa. Bom, e para fazer aqui um dos nossos gols, eu utilizei uma caixa de papelão, eu prendi aqui com fita, que pode transpassar ela também se quiser, assim como eu fiz com a cesta de basquete, mas para ela ficar mais firme, porque às vezes o fato de chutar, ela vai ficar muito mole, né? Então eu sempre coloco 2, no caso eu coloquei 2 bancos aqui, que é o que tinha em casa, mas na escola eu utilizo 2 cadeiras mesmo, porque elas vão vai segurar um pouco mais, vai deixar essa caixa mais firme. Além das fitas, né, da fita que eu passei, a cadeira vai ajudar a segurar esse gol aqui. E aqui, outra forma de fazer o gol, talvez essa seja mais conhecida, é utilizando ou 2 cones, no caso aqui, eu fiz com garrafinhas de leite. Para que elas fiquem um pouco mais firmes e não fiquem caindo a todo momento, vocês podem encher com água ou areia, porque aí eles vão ficar mais firminhos e não vão cair a todo momento por causa do chute das crianças. Então, mais uma opção para se fazer o gol. Lembrando que quando for fazer, espalha bem para dar bastante opção para as crianças. Bom, e aí o que vai acontecer? Vocês vão deixar as crianças testarem as possibilidades, brincarem de um lugar para o outro, correr. Muitas vezes eles vão fazer algo ao contrário do que deveria ser. Lembra que aqui nós não estamos impondo regras esportivas? A cesta, a gente sabe que é por cima. E o que normalmente alguns chegam e fazem? Joga aqui para a bola subir. Está errado? Não, ele está explorando a sua capacidade motora. Né? Da mesma forma que chegar um e quiser chutar aqui para tentar acertar, também está certo. No local onde deveria ser o gol, jogar com as mãos, está tudo bem. E aí a nossa função como educador, no caso, seria agora intervir. Intervir como? Quando a criança ela vai chegar muito perto para tentar arremessar ou chutar, ela sempre vai tender a chegar muito perto do local onde ela tem que fazer o movimento. E aí a gente faz o seguinte, vamos sugerir, olha, agora nós vamos fazer um pouquinho mais para trás. Vamos ver se fica mais fácil, vamos ver se fica mais difícil. E aí, se for o caso, marca com um giz no chão, faz um X, fala, a partir de agora nós vamos jogar a partir dessa distância. Isso em todos os locais, tanto no chute quanto nos arremessos. Outra coisa, a gente pode sugerir que eles joguem, lancem com uma mão, depois com a outra, façam um lançamento de costas, vamos ver se eles conseguem acertar, não só aqui nas cestas, mas também valendo aqui tanto para os chutes, quanto para a cesta aqui, quanto para os arcos que eu mostrei no começo, né, desse circuito aqui. A gente vai conduzir, né, não está errado a forma que ele está fazendo, mas a gente pode mostrar e ir mostrando a diferença de estar muito próximo, ele mesmo vai perceber, porque geralmente a criança acha que estando próximo é mais perto, mas não, quando a gente está um pouquinho mais longe é mais fácil da bola fazer esse ângulo e cair. Mas isso ela vai descobrir como? Tentando, manipulando, jogando, percebendo. É uma percepção, às vezes até inconsciente. O próprio corpo entende que se chegar um pouco mais para trás vai ficando mais fácil. Isso não é aprendido no dia para a noite, mas por isso que a nossa função é estimular essas capacidades motoras. Estimular isso através de uma forma lúdica, de uma forma criativa, de uma forma gostosa. Bom, e para finalizar aí essa atividade, você vai novamente mostrar as figuras para eles e vai pedir para que eles identifiquem quais foram aquelas atividades, quais esportes a gente praticou naquele dia. Sim, porque para a criança não vai importar regra, se é time, se não é time. Se ela fez gol, ela jogou futebol. Se ela fez cesta, ela jogou basquete. É isso que importa, né? É o contexto. Então aí sim, a gente para finalizar, para fazer uma avaliação ali, como foi o desenvolvimento dessa atividade, você
pega essas figuras, mostra para as crianças e pedem para que eles identifiquem. Você pode aí fazer até um pouquinho mais de perguntas, assim, qual a diferença então do basquete que nós jogamos para a natação? Um está na água, o outro não. Um tem várias pessoas, são times, o outro está sozinho. No basquete tem a bola, na natação não tem nenhum material, tá? Mais uma vez aqui, estou sugerindo, hipoteticamente, como poderia ser feito. Até porque tudo vai depender aí do contexto, né, sociocultural, econômico que você está inserido, quais informações essas crianças têm. Então, essas perguntas vão variar de acordo com o que eles vão trazer para a gente. Essa, então, foi mais um vídeo com sugestões, e aqui dupla, tanto para você já ir preparando suas atividades, quando tudo isso voltar, já deixar lá guardadinho, anota essa atividade, vai colocando num caderno, assim, que eu estou sugerindo para vocês. E também podem pegar parte desse conteúdo prático e passar para os alunos, né? Falar, dizer para eles fazerem em casa também. Isso é maravilhoso, porque a gente vai estar estimulando essas capacidades motoras. Olha, principalmente agora, que importante, né? Tá todo mundo dentro de casa, muitas vezes sem espaço para brincar muito, para desenvolver isso, acaba ficando muito tempo em celular, se tiver videogame, então tablet. Então essa é a hora também da gente incentivar essas crianças a se movimentar, porque tudo isso influencia demais no desenvolvimento da criança como um todo. Deixe então aqui seus comentários, compartilhe, vamos ampliar essa rede de saber. Sempre que eu puder, eu vou responder. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode perguntar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.